Esses dias eu postei essa imagem no Twitter, o que eu mais vi foram pessoas concordando com ela. Aqui os desenhos são divididos entre duas épocas. Os da década de 2010, onde tínhamos desenhos com diversas temporadas, adaptações em filmes, além de spin-offs, mas daí temos o caso de desenhos lançados nessa década, ou seja, depois de 2019, que em sua maioria foram cancelados depois da primeira temporada. Mas por quê? Por que isso tá acontecendo? Por que os novos desenhos parecem tão desinteressantes em comparação à última década, e principalmente porque os canais de televisão estão morrendo. Bem, é por isso que eu decidi fazer o vídeo de hoje, mas primeiro, para entendermos como chegamos nessa realidade, precisamos voltar a um futuro distante, quando as pessoas realmente assistiam televisão. 2014. Esse não foi o melhor ano para as TVs de animação exatamente, mas eu diria que ele foi o início do fim depois de um período de consagração da internet tirando pessoas da TV. O motivo disso foi uma empresa que estava em ascensão durante 2013 e 2014, porque a nossa querida Netflix, que me deu copyright no último vídeo by the way, traria a exibição de A Lenda de Korra em seu streaming, mas com uma pequena grande diferença com a versão que foi lançada para a TV na Nickelodeon: a censura. Criar um desenho com uma empresa de TV te limitando é uma das piores sensações possíveis para um criador de histórias. E adivinha, com Korra não foi diferente. É de conhecimento geral que a relação entre Korra e Asami foi muito afetada por causa do quão maldita a Nickelodeon era com relações LGBTs. Pra vocês terem alguma noção, o último episódio de Korra acaba com uma sugestão de beijo das duas personagens, o que não é exibido na TV, mas curiosamente na pena do quadrinho que eles venderam como continuação dessa história, as duas personagens completam o que deveria ter sido na TV. Coisas parecidas aconteciam em cenas de luta. Felizmente, a Netflix estava lá para exibir o desenho sem nenhum corte nessa ocasião. Isso era perfeito para quem era fã do desenho, porque começou a ser um sinal para o público de que em situações onde o desenho sofria de censuras, talvez nós pudéssemos ter alguma esperança de uma Netflix da vida comprar a licença do desenho em questão. Entretanto, digamos que os usuários mais velhos que foram assistir por causa de A Lenda de Korra começaram a se empatizar um pouco mais com a plataforma, porque a Netflix era uma situação totalmente diferente da televisão. Você não esperava por ver anúncios e tinha total conforto da sua casa para poder pausar o episódio quando quiser, além de poder simplesmente trocar de série se você não gostar. Isso era muito revolucionário para o grande ano de 2015. Por consequência disso, a Netflix, sem querer, acabou roubando parte do público da Nick. Ainda mais quando esse mesmo público acabou percebendo a existência de uma outra animação adulta muito boa no canal, conhecida como BoJack Horseman, que, caso você tenha assistido até o final, em primeiro lugar, caramba, meus parabéns. Em segundo lugar, você vê como essa série é boa. Ela sozinha consegue carregar todas as animações do resto do streaming. Isso marcou uma série de acertos para a Netflix. Entretanto, por outro lado, no mundo das grandes empresas de TVs, meus amigos, o que antes era quase um monopólio de 3 empresas de animações, foi marcado por uma quantidade mancada gigantesca de cada uma. A Cartoon Network, a empresa que tinha Steven Universo, Hora de Aventura, Apenas um Show e um incrível mundo de Gumball passando ao mesmo tempo, além de outros desenhos menores que viriam depois, como Urso Sem Curso e o K.K.O., conseguiu montar um dos piores cronogramas que eu já vi. Por algum motivo que sabe sei lá cargas d'água do porquê, eles decidiram colocar Jovens Titãs em ação 24/7 para todo mundo assistir, mesmo com o desenho sendo muito criticado na época, além de começar a era dos reboots, que foi marcado como algo horroroso para a empresa. Não muito longe da Cartoon tínhamos a Nickelodeon, que mudou tanto o foco do canal que acabou virando uma empresa totalmente diferente, basicamente promovendo apenas Bob Esponja como a sua animação principalmente. Ninguém conseguia citar mais de 3 animações do canal por essa época. O foco da Nick parecia estar relacionado a duas coisas: série live actions muito esquecíveis e propagandas vergonha alheia. Foi exatamente nesses anos que a Nick tentou concorrer com a internet fazendo aqueles desafios colocando slime na cara de crianças. Sendo que assistiram um monte de adultos mexendo com esse tipo de coisa, era só desinteressante. Pra finalizar, a gente tinha o Disney XD, que pra falar bem a verdade, até que eles tinham uma programação bem decente comparado aos seus concorrentes. Se eu fosse apontar um erro para o canal, eu diria que foi a confusão que eu tinha quando criança em relação ao Disney Channel, porque por boa parte da minha vida, eu não sabia da existência do Disney XD. Pra falar a verdade, eu sabia, mas eu conheci o Disney Channel como o canal que passava séries na maioria das vezes. Então, quando eu olhava pra Disney no nome, eu não imaginei que teria desenhos ali.
O fato é que 66% das companhias de TV estavam cometendo erros fatais em seu canal. Esses erros só precisavam ser explorados por uma concorrente. E, meus amigos, esse concorrente, no buraco que foi a pandemia, acabou chegando de certa forma. De início, nós tivemos uma alta na procura por TV, e isso deu alguma esperança para os canais de TV terem alguma vida útil. Entretanto, por causa dessa época, uma infinidade de streamings começaram a surgir para copiar o sucesso da Netflix. Consequentemente, praticamente todas as animações ou séries estavam disponíveis em alguns streamings. Com isso, pais que queriam assistir apenas um grupo seleto de animações começaram a fazer as contas, e com os streamings custando cerca de 20 a 30 reais no máximo, e a TV a cabo muitas vezes estando ao triplo ou quádruplo do valor, a escolha acabava sendo bem fácil. Por causa disso, rolou um crash gigantesco na indústria da televisão, com um público que um dia foi gigantesco sendo cada vez mais reservado para um grupo seleto de pessoas. Por exemplo, você aí que está assistindo esse vídeo, seus pais também cancelaram o serviço de TV a cabo na pandemia? Comenta abaixo para eu saber. Um ano depois de pandemia o mundo foi totalmente dominado por streamings. Isso era bom de certa forma, sem querer falar muita coisa da televisão, mas caramba, tirando a Disney que ainda fazia alguns desenhos marcantes, nós tivemos uma clara decadência com o tempo. No passado eu vi muitas pessoas dizendo que streamings eram uma evolução natural de televisão, e isso era muito bom, afinal seria o mesmo conteúdo podendo assistir por um preço menor, né? O início dos streamings foi muito legal, mas praticamente 5 anos depois da popularização, e a gente tem enfrentado alguns problemas que praticamente tiraram todas as vantagens sobre a televisão. O preço, que algum dia foi muito mais popular, acabou aumentando e até adicionando um plano em praticamente todos os streamings, onde você tem que pagar para ver anúncios. Por outro lado, uma coisa que eu vejo raramente ser comentada e me incomoda muito é que, por consequência disso, a metade dos desenhos que foram aprovados acabam sendo cancelados. Isso é o que eu gosto de chamar de o quão streamável uma série é. O que eu quero dizer com streamável, vocês me perguntam? Bem, vamos pegar um exemplo prático. Você é uma pessoa que passa todos os dias de semana trabalhando fora de casa. Seu único tempo livre é no fim de semana, e na hora da busca para saciar o seu momento livre, você acha uma série animada que tá todo mundo elogiando. Ela é boa, tem uma história sensacional, você fica muito empolgado para assistir ela. Entretanto, quando você vai ver a quantidade de episódios, as coisas ficam muito menos impressionantes. Você olha e se depara com 10 temporadas de 1 hora de aventura da vida e a empolgação é perdida. Mesmo assim, você persiste e não quer ficar de fora. Entretanto, para piorar, você se depara com um ritmo lento nos primeiros episódios e acaba se frustrando. Você até tenta insistir, afinal tá todo mundo elogiando, mas ao final da primeira temporada, você não descobre nenhum arco muito diferente no desenho, só não valia o tempo que você tinha livre. Essa é quase exata a mesma situação para todas as séries de TV. É bem notável que mesmo com séries de história contínua existindo, elas acabavam estando cheias de episódios inúteis no fim das contas, porque todos os canais precisavam ter o que passar durante a programação. Esses episódios em branco preenchiam boa parte da temporada, e assistindo esses desenhos hoje pro meu canal, eu reparo que eles são muito diferentes do que foi no passado. Por isso os streamings adotaram uma outra forma de contar a história. Por aqui eu vou dar o exemplo de Fiona e Cake, que é provavelmente o teto que uma série de streaming tenta alcançar. Porque Fiona e Cake, mesmo com os poucos episódios, é muito bem fechado. Você tem uma sensação de conclusão muito boa assistir todos os episódios desse desenho. Isso é perfeito para quem quer consumir algo rápido. Inclusive, por causa disso, eu diria que é bem mais fácil gostar de Fiona e Cake do que de Hora de Aventura. Aqui o ritmo é bem mais rápido e isso é perfeito para quem não tem muito tempo livre. Vendo esses investimentos, os streamings populares começaram cada vez mais a investir em entretenimento fácil e rápido. Claro, sempre vai ter algumas exceções. Gumball voltando com quase 40 episódios na nova temporada é alguma coisa, mas é fato que a maioria dos desenhos desses séculos sequer passou por uma segunda temporada, fora os inúmeros cancelamentos. The Owl House, Molly McGee, The Midnight Gospel, Inside Job, Infinity Train, e esses são só os desenhos que eu lembrei de cabeça. E por mais frustrante que isso pareça, o motivo para isso é bem simples. Como eu disse, as principais plataformas estão investindo em entretenimento rápido, não algo longo e bem construído. Então logo no primeiro sinal, a série tem que se superar e muito. E mesmo que a maioria desses desenhos consigam seu público, nós temos uma outra métrica que é muito analisado pelas empresas, que é o tipo de público que esse desenho conquista. Porque existe uma diferença clara entre um público fiel e um público geral. E embora a inscrição deles pareça valer a mesma coisa, na verdade não é bem assim. O público geral provavelmente irá assistir qualquer outro desenho da mesma empresa que receber algum sucesso. Por outro lado, o público fiel em muitos
muitos casos, cancela o streaming caso ele não renovar a sua série favorita. Eu sinto que uma série live action tem mais facilidade nesses momentos para desenvolver esse público fiel. Afinal, em boa parte dos casos, elas recebem um investimento bem maior que desenhos, fazendo streamings preferirem séries em muitos casos. No fim, streamings que vieram para ajudar essencialmente, eles diminuíram a quantidade de episódios de cada série e cancelaram elas por motivos fúteis. Mas é isso? Esse é o fim do mundo de animações? Bem, definitivamente não. Em primeiro lugar, nós sempre vamos ter animações boas nesses streamings que conseguem ser renovados para novas temporadas. Claro, elas serão exceção nos próximos anos, mas quem sabe isso não muda em algum momento. Agora, um outro jeito de produzir animações que tem se popularizado bastante com a ascensão da Glitch são as séries indies. Com a internet, agora criadores de animações não precisam de tanto dinheiro para começar a própria série. Embora ainda seja muito difícil produzir um desenho, a internet liga as pessoas e dá um destaque muito impressionante às pessoas que criaram um próprio desenho. Isso pode ser a salvação para os desenhos animados. Claro, isso não é perfeito. O investimento inicial em projetos assim é muito complicado, mas caramba, em situações que dão certo, tudo isso é tão bom. Eu não quero me alongar muito mais sobre, mas caramba, realmente vale a pena você conferir se está procurando uma série para assistir. O meu grande amigo Silveira Alan fez um vídeo analisando animações indies boas, então se você está procurando algo para assistir, eu recomendo esse vídeo. No mais, eu fico por aqui, dá like, se inscreve, muito obrigado membros, e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!